Fala pessoal, começando mais um vídeo, hoje o quinto aqui do canal e arrisco dizer um dos mais legais e mais importantes aqui do canal. De todos os conteúdos que eu trouxe até hoje, esse talvez seja o que mais vai gerar impacto no dia a dia de vocês. É a ferramenta que mais traz produtividade hoje para dentro do Excel, que é o Power Query. Não sei se você já ouviu falar, mas o Power Query ele é uma ferramenta dentro ali do Excel. Ele foi começado no Excel, né? Depois ele migrou para o Power BI e virou basicamente o software de ETL. Inclusive tem um post no meu Instagram lá, dê uma olhada sobre o que é ETL. A gente vai trabalhar um pouquinho no Power Query, fazer uma introdução. Então hoje parte 1 de Power Query, beleza? Então bora pro vídeo. Bom, vamos lá, vamos começar que hoje tem bastante conteúdo, é uma aula bem densa, então vão pausando, vão checando e vão aprendendo. Deixa nos comentários ali as dúvidas de vocês, se vocês tiverem, que hoje o conteúdo tá top. Bom, eu tô aqui com o meu Excel e o que a gente precisa fazer basicamente, né? O que é o Power Query? O Power Query ele é uma ferramenta dentro do Excel que ele permite você fazer consultas. O que isso significa? Eu não vou alterar a fonte do dado propriamente dita, eu vou consultá-la, trazer ela para dentro do meu arquivo, seja do Excel, do Power BI, transformar ela de alguma maneira e usar nesse meu novo modelo. Tá? Então, o Power Query ele é uma ferramenta de consultas. Como que eu vou fazer? Bom, eu vou voltar aqui na minha pasta de trabalho, certo? Eu tenho 3 CSVs aqui, ó, o BD Vendas, o BD Produto e o BD Vendedor. Eu vou abrir eles aqui para vocês entenderem como que eles estão construídos. Então, vamos supor que eu fui no meu sistema, fiz um download de um CSV, né? Aqui na minha BD Vendas, ó, é um CSV que tem o ID Venda, data da venda, ID Produto, valor venda e ID Vendedor. E aqui ele está dividido por vírgula, né? Um CSV dividido por vírgula, beleza? Meu BD Produtos, ele também é um CSV dividido por vírgulas, né? Ele vai ter aqui a codificação dos meus produtos. E aqui eu tenho o meu BD Vendedor também, que é a lista dos meus vendedores, com o nome, sobrenome e o cargo deles, tá? Como que a gente vai fazer aqui? Eu abri uma pasta no Excel para a gente começar aqui a trabalhar. E como que funciona? Vamos direto ao ponto aqui. Para eu fazer uma conexão via Power Query, eu preciso vir aqui na aba Dados. E aqui do lado, ó, eu tenho a parte de obter e transformar dados. Então, vou explicar um pouquinho aqui, né? Eu consigo fazer uma conexão com diversas fontes. Então, por exemplo, de arquivos, como outros Excels, TXT, CSV, PDF, uma pasta dentro do meu computador, por exemplo, bancos de dados, como Oracle, SQL Server, Azure, Dataverse, serviços online, como SharePoint, ou até web, né? Tem a web aqui, ó, o DBC. Então eu consigo fazer uma consulta em diversas fontes, beleza? Para esse primeiro a gente vai conectar num CSV, num arquivo CSV. Então eu vou escolher aqui arquivo CSV. Ele vai pedir para eu escolher, né, qual é o arquivo que eu vou conectar. Eu vou começar pelo BD Vendas, tá? Então eu vou selecionar e vou apertar em importar. Ele vai conectar. A hora que ele abre, ele já entende que isso aqui é um CSV, que o delimitador disso aqui é uma vírgula, mas vamos supor que não é uma vírgula, é um espaço, ponto e vírgula, etc. Eu selecionaria aqui qual que é, e ele mostra para mim as primeiras 200 linhas, para ver se é isso mesmo que eu quero trazer. Bom, sempre por default ele vai vir por carregar, mas, assim, dica de amigo, sempre transformar dados, sempre abra o Power Query, tá? Então, quando eu abrir o transformar dados, ele vai abrir de fato aqui o Power Query. Vamos passar um pouquinho de como que ele está dividido, beleza? Aqui do lado esquerdo eu vou ter todas as minhas consultas. Então, todas as minhas tabelas que eu for importando aqui para o Power Query vão aparecer aqui. Em cima eu vou ter os meus menus e as funcionalidades, né? Então, a gente vai passar por algumas aqui, não vou me estender muito nesse primeiro momento, mas é a parte inicial. Parte de transformação, adicionar colunas e exibição. Não vou passar muito agora não, para a gente não perder muito tempo, tá? A gente vai passar por algumas funcionalidades. A terceira parte é, de fato, o corpo do meu arquivo, né? Como que ele está dividido entre as colunas, o tipo de dado que está ali dentro. E a outra é a configuração de consulta, que são as famosas etapas. O Power Query ele funciona com etapas, ou seja, cada ajuste que eu faço, ele salva esse ajuste em forma de etapa. Então, se vocês olharem aqui, eu já fiz 3 etapas automaticamente, né? O Power Query já fez essas etapas. Então, ele faz uma conexão com a fonte, via CSV, com delimitador de vírgula. Depois ele faz um cabeçalho promovido aqui, eu já vou explicar o que é, e depois ele faz um tipo alterado. Então, isso aqui são as etapas,
Beleza? Bom, vamos começar aqui. Primeiro de tudo, se vocês olharem aqui no meu corpo, aqui cada coluna tem um tipo de dado. Ó. Esse botãozinho aqui do lado ele mostra qual que é o tipo de dado que está aqui dentro. No meu caso aqui é número inteiro, texto, número inteiro e texto. Porém, isso aqui é uma data, né? Aqui está falando data de venda, ele tem que estar no modelo de data, né? 1/1/2024. Como que eu vou fazer aqui? Quando eu abro etapas, eu posso me movimentar entre elas, eu posso excluir elas. Então, eu vou apertar no xizinho aqui e vou excluir essa aqui para ir para o arquivo original. Então, o arquivo vem desse jeito. Vamos voltar aqui. Se vocês olharem, eu tenho a coluna 1, coluna 2, embaixo ID venda, data venda, e depois o dado que eu tenho aqui, né, dessa tabela. Como que eu jogo? Eu preciso jogar isso aqui lá para cima, né? Se eu vier aqui no canto superior esquerdo, eu posso vir nessa funcionalidade, usar a primeira linha como cabeçalho. Quando eu faço isso, ele joga aqui para cima, mas ele faz uma nova etapa automática com esse tipo alterado. O tipo alterado, ele ajusta o tipo de dado que está na minha coluna. Um ponto importante. O Power Query, diferente do Excel, a gente não consegue mexer com células, tá? Eu não consigo vir aqui nessa célula e modificar ela. Tudo que eu faço, eu tenho que fazer ou para a coluna toda, ou para a linha toda, tá? Bom, ele fez a etapa de tipo alterado, só que ele está fazendo errado, tá vendo? Ele está trazendo a data venda como número. Então eu vou desfazer e vou fazer na mão. Como que a gente faz aqui, ó? Eu vou selecionar aqui esse daqui, e no caso ele é um tipo de número inteiro. Ajustou. Data venda, eu preciso transformar ele em data. Só que, a hora que eu faço isso, ele aparece uma mensagem de erro. Por que isso acontece? Porque eu estou tentando transformar o texto em data e ele não consegue fazer isso. Eu consigo transformar números em datas, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou desfazer essa última parte e vou voltar nele depois, tá? Como que eu desfaço? Aqui em cima, ó, eu tenho uma barra de células, é tipo a barra de fórmulas que a gente tem no Excel. Eu vou vir aqui, ó, e selecionar essa etapa que eu fiz, ó, que foi transformar a data de venda em tipo data, e vou desfazer ela. Vou dar um Enter aqui, voltou para o normal. Vamos fazer as próximas, depois a gente volta nisso. Aqui ele está como texto, né? É um texto, porque tudo que tem uma palavra é um texto, independente se tem um número ou não. Aqui o valor da venda, nesse caso aqui ele é um número decimal, ok? E esse aqui, o ID vendedor, é um texto também, porque ele tem o ID, né? Ok, vamos voltar aqui na nossa data venda. O que eu preciso fazer aqui? Como eu falei, a data, eu consigo transformar ele para data a partir de um número. Então vamos transformar ele em número primeiro. Vou vir aqui e transformar em número inteiro. Beleza, deu certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa mesma coluna e vou transformar em data. Aqui ele pede para substituir atual ou adicionar uma nova. Eu vou em adicionar uma nova. E aí, se vocês verem, ele transformou em data. E aqui ele trouxe mais uma etapa. Então, é uma alteração aqui que eu fiz no tipo de dado que está. Beleza. Aparentemente, minha tabela está correta agora. Vamos incrementar essa tabela aqui, né? Como que funciona, né? Eu vou adicionar colunas como ano, mês, número de dias, etc. Onde que eu posso vir aqui? Sempre que eu for em adicionar uma coluna, eu venho na aba adicionar coluna. Veja só que coincidência. Eu venho aqui em adicionar coluna. Nesse caso, como é uma data, eu já tenho um botão para data especificamente. Eu vou vir aqui em data. E ele traz algumas opções. Então, a idade vai ser basicamente a diferença dessa data com a data de hoje. Somente data, aqui eu tenho a opção ano. Aí no ano eu posso trazer o início do ano, o fim do ano, eu vou trazer o ano especificamente. Quando eu clico, com um botão ele já traz para mim essa tabela, essa informação. Eu vou selecionar de novo a coluna e eu vou trazer o mês também. Mês. Traz em formato de número aqui, né? Vamos trazer também o nome desse mês, né? Que aqui ele tem no final, nome do mês. Beleza. Janeiro aqui tá feito. Aparentemente com o tempo, pelo menos, a gente já tá bem servido. Vamos fazer algumas outras inclusões aqui. Deixa eu ver. Não. Tudo bem. A primeira parte aqui a gente já fez. O que eu preciso agora? Eu preciso incrementar essa tabela com as informações que a gente tem nas outras bases. Na minha base de produto e na minha base de vendedor. Se eu fosse fazer isso num arquivo de Excel, como que eu faria? Eu teria uma base, né? Eu faria um proc_x numa chave que eu tenho entre as duas e complementaria a outra. A gente vai fazer algo similar. Mas aqui no Excel, no Power Query, a gente chama de mesclagem de consultas, onde eu junto essas duas consultas usando uma chave como princípio. Primeiro, vamos trazer essa fonte para cá, né? Como que eu faço? Eu preciso fechar ele lá de novo? Não.
eu consigo fazer por aqui. Então, eu vou vir em nova fonte, arquivo, txt CSV, e eu vou trazer aqui, vamos trazer o produto primeiro. Aqui ele identificou para mim já também, né? Uma vírgula, com base nos... o delimitador aqui é vírgula, né? Beleza, vamos dar um OK. Tá, só que tem alguma coisa esquisita aqui a primeiro momento, a gente já bate o olho, né? Tem o ID produto, o nome do produto e o valor do custo. Só que aqui, ó, se a gente olhar o SK... Vamos voltar aqui na nossa base de vendas. Ó, o SKU4, ele custa R$25. Se eu venho na BD Produtos, o SKU4, ele custa 230, tem alguma coisa errada. O que aconteceu provavelmente? Ó, vamos voltar aqui nas etapas. A hora que eu venho na etapa de cabeçalho promovido, aí ele fica 7.5, ou seja, ele fez uma transformação equivocada aqui. O que a gente vai fazer? Vamos desfazer e fazer do jeito da maneira correta. Vou desmarcar aqui e vou desmarcar aqui. Primeira coisa, vamos fazer igual a gente aprendeu aqui, usar a primeira linha como cabeçalho. E aqui ele aplicou de novo o tipo alterado, tá vendo? Vou desfazer o tipo alterado. O que a gente pode fazer aqui? Ó? Vocês estão vendo que o 7.5, 12.0, ele está considerando como um texto. O que eu posso fazer? Eu preciso trocar esse ponto por uma vírgula. Então, a gente vai vir aqui na opção transformar, substituir valores, e aí eu vou falar para ele, qual valor você quer trocar? Eu quero trocar o ponto. Por qual valor você quer trocar? Eu quero uma vírgula. Vou dar um OK. Aparentemente deu certo. 7.5, 12.0, beleza, só que ele está contando como um texto ainda. Eu vou transformar aqui em número decimal. Beleza, agora está fazendo sentido. A SKU, por exemplo, ali custa 23, eu vendo por 25. Beleza? Então eu já tenho minha base. Agora vamos fazer o que a gente chamou lá de mesclagem de consultas. Vamos trazer as informações que estão na minha BD Produtos para a minha BD Vendas. Como que eu faço? Estou selecionado na BD Vendas e vou vir aqui na opção de página inicial. Aqui, mesclar consultas. Aqui ele tem duas opções, mesclar consultas ou mesclar consultas como nova. O que isso significa? Que no mesclar consultas como nova, eu vou gerar uma nova consulta, uma nova base aqui, baseado nessa mesclagem. Nesse caso, eu não quero fazer isso, eu quero usar essa mesma que eu estou usando. Então, eu vou vir aqui em mesclar consultas. Ele traz para mim a BD Vendas e uma outra que eu quero usar aqui. Então, eu vou selecionar, no meu caso aqui, a BD Produtos. Tá, vamos lembrar da nossa lógica lá do PROC-X. Eu tenho uma informação em comum entre as duas. Eu seleciono essa informação nessa coluna e trago as outras informações que eu quero. Então, qual é a informação que está em comum aqui entre as duas? É o ID produto e o ID produto. Selecionei as duas, ele já entende que essa é a chave. Aqui, para mim, ele diz que a seleção está correspondente, OK, e eu vou dar um OK aqui. Quando eu dou esse OK, ele aparece essa coluna aqui com esse table, tá vendo? E essa setinha diferente do filtro. Vou clicar aqui para vocês verem. Quando eu clico aqui, ele mostra para mim as colunas que estão na minha BD Produtos. O que eu quero trazer para cá, né? Por exemplo, o ID Produto eu não preciso trazer, porque o ID Produto eu já tenho na base, então eu vou desmarcar. E aqui embaixo tem essa opção, que é use o nome da coluna original, não vou desmarcar isso aqui também. Vou dar um OK. Ele trouxe para mim aqui tudo que ele achou igual, o nome do produto e o valor do custo. Beleza? Então, mesclagem de consultas para a gente incrementar aqui a base, ajuda muito. É o famoso PROC-X ali do Power Query. Vamos fazer isso para a tabela de vendedores também. Vou aqui em nova fonte, arquivo, txt CSV, né? Vou trazer aqui BD vendedor. Ele já identificou para mim que é de vírgula também, né? Beleza, vamos importar. Vamos desmarcar aqui o tipo, né? E vamos trabalhar nela. Vamos subir a linha do cabeçalho. Vamos ver se o tipo de dado está correto. Texto, texto, texto e texto. OK. Só que aqui vocês estão vendo que o nome está diferente do sobrenome. Como que eu faço uma junção dessas duas informações? Ó, se eu clicar nas duas, se eu clicar na primeira, apertar o Ctrl e selecionar a segunda, eu selecionei as duas juntas. Eu posso vir aqui, clicar com o botão direito. E aqui embaixo eu vou ter essa opção, ó, mesclar colunas. Aí ele traz para mim, qual que é o separador entre essas duas colunas? No meu caso aqui, eu vou trazer o espaço. O nome da coluna vai ser nome completo vendedor. Vou dar um OK. Ele juntou as duas aqui, ó, com espaço entre as duas opções. Beleza, Rafa, vamos supor que aqui eu trouxe essa informação como nome completo e eu quero trazer só o primeiro nome. Como que eu faço? Se eu clicar com o botão direito aqui, ó, aliás, eu posso ou vir aqui
Ou eu posso vir aqui também, ó, dividir coluna. E aí eu trago por delimitador. Aqui eu estou dando um espaço, né? Aqui ele vai pedir, você quer dividir em, né? Então, o que ele quer dizer? Delimitador da extremidade esquerda, o que isso significa? Eu vou olhar da esquerda para a direita, certo? O primeiro que ele achar, ele vai dividir. Ou, a opção de baixo, ele vai olhar da direita para a esquerda, o primeiro que ele achar, ele vai dividir. A última opção é, toda vez que ele encontrar uma barra de espaço, um espaço, ele vai dividir. No meu caso aqui, ó, vamos no delimitador da esquerda, vai dar na mesma cada uma dessas opções para o nosso caso aqui, tá? Vou dar um OK, eu separei aqui. Poxa, fiz alguma coisa errada, não era para ter feito essa etapa. Como que eu desfaço isso? Não tem um Ctrl Z aqui? O Ctrl Z é só a gente vir aqui e marcar o xizinho e ele desfaz essa etapa que a gente realizou. Tá bom? Então, vamos completar isso aqui lá na nossa BD Vendas. Vamos lá em mesclar consultas. Eu vou selecionar aqui o ID Vendedor, vou achar a BD Vendedor. ID Vendedor é a coluna em comum entre elas, né? Vou dar um OK. Vou abrir as opções aqui de colunas que eu posso trazer. Vou desmarcar o ID Vendedor, trazer o nome completo e o cargo. Beleza. Isso aqui é a nossa dica de informações que estavam faltando. Acho que já está tranquilo, né? Beleza. Agora, o que a gente precisa fazer aqui, ó? Para cada um dos cargos, a gente precisa trazer o tipo de comissão, porque aqui na nossa empresa, quanto maior o seu cargo, maior a sua comissão. Então, eu tenho aqui, quais cargos que eu tenho? Eu tenho júnior, pleno e sênior. Então, vamos adicionar uma coluna que traga esse percentual aqui para gente. Onde que eu vou fazer? Eu vou aqui em adicionar coluna. E eu tenho algumas opções. Tenho coluna de exemplo, coluna personalizada, coluna condicional. Vamos fazer de duas formas aqui para vocês verem que dá para fazer de mais de um jeito, tá? Vamos primeiro em coluna condicional. Eu vou chamar aqui de taxa comissão. E aí ele pede aqui, se o valor que estiver na coluna cargo for igual a sênior, no nosso caso aqui a gente vai trazer 6. Vamos colocar 6? O certo deveria ser 0,06, que é o 6 percentual. Mas vamos chamar 6 que a gente vai fazer uma transformação depois. Então eu vou chamar de 6. Se não for sênior, se essa coluna cargo for igual a pleno, eu quero que você traga 5. E se eu não sou sênior, se eu não sou pleno, eu sou júnior. No meu caso aqui vai ser 4. É a última condição. Vou dar um OK. Ele gerou aqui para mim o número, certo? Porém aqui é 6, ó. Deveria ser 6%. Como que eu faço para mudar esse número aqui dentro? Eu posso vir aqui na minha aba transformar, aqui em padrão e dividir. Eu vou dividir o valor que está aqui dentro por 100. Vou dar um OK. Ele já transformou aqui em 0,06, etc. Aqui eu posso vir e marcar como percentual. Beleza? Então aqui eu tenho a taxa de comissão. Rafa, eu não quero fazer uma tabela condicional. Uma coluna condicional. Tem outro jeito de eu fazer? Tem. Aqui no adicionar coluna, ó, se eu selecionar essa coluna, vim no adicionar coluna, em colunas de exemplo, cara, isso aqui é muito legal, tá? Vou fazer para vocês verem. Vou clicar aqui e vou chamar de taxa comissão 2, que é uma versão 2. Vamos achar aqui a nossa coluna. Eu estou fazendo em relação a... Cara, o que ele vai fazer? O que ele espera aqui para a gente? A gente inclui valores e ele identifica o padrão e preenche todo o resto. Então, olha só. No caso aqui, ó, olhando para a coluna, é sênior, né? Então, sênior é 6, 6, 6, 6, júnior é 4, pleno é 5. Ó, se você olhar, ele já mostra para mim aqui, ó, júnior 4, sênior 6, júnior 4, pleno 5. Ele já entendeu o que é. Eu posso dar um OK. Ele vai trazer também aqui a informação para gente. Legal, né? Isso aqui funciona para outras coisas. Por exemplo, se eu quiser separar isso aqui, ó, ou trazer o primeiro nome apenas, né? Quer ver? Vou mostrar para vocês. Vou vir aqui em coluna de exemplo. Vou escrever aqui, né? Mariana Lucas. Ó, ele já entendeu aqui que eu estou pegando o primeiro nome. Tá vendo? Então eu consigo só dar alguns exemplos e ele já entende o que ele tem que fazer. Legal, né? Ok. Agora,
como que eu faço para calcular o valor da comissão? Né? Eu tenho o percentual, eu tenho o valor da venda, eu quero calcular qual é a comissão. Deixa eu ver. Quando a gente for fazer a mesclagem, a gente selecionou as duas colunas, né? Vamos ver aqui. Vou selecionar essa. Vou dar um Ctrl e selecionar essa. E clicar com o botão direito. Vamos ver se tem alguma opção aqui. Preenchimento. Olha, eu não tenho uma opção de multiplicar colunas. Ah, tem aqui, ó. Produto. Se eu clicar aqui, ele vai fazer uma nova multiplicando essa coluna. Ou eu posso vir na opção de adicionar coluna personalizada, e aqui na coluna personalizada eu vou ter que trabalhar com uma linguagem diferente, que é a linguagem do Power Query, que é a linguagem M. Aqui, ó, eu vou trazer o valor comissão. Ele já traz um igual pra gente aqui, né? Então eu vou selecionar valor venda, asterisco, que é o operador de multiplicação, taxa de comissão. Deixa eu dar um espaço aqui só. Vou dar um OK. Ele faz a mesma coisa que a gente fez ali atrás. Beleza? Eu vou só desmarcar isso aqui. Beleza. Então já tem o valor de comissão aqui pra gente. Eu entendo que aqui a gente já tem tudo que a gente precisa. Beleza. Vamos calcular a margem aqui, né? Como que eu faço, né, para calcular a margem? Vamos adicionar uma coluna personalizada. Eu vou trazer a margem. A margem aqui vai ser o meu valor de venda, o meu valor de custo pelo meu valor de venda. Então, o valor de custo dividido pelo valor de venda. OK. Ele dividiu aqui para mim. Vou só ajustar, sempre ajustem o tipo de dado, tá? No meu caso aqui, ó, o valor da comissão ele é número decimal. No meu caso aqui, ele é número decimal também. Tá bom? Bom, algumas dicas importantes. Aqui vocês estão vendo que tem bastante etapa. Ele foi criando cada uma das etapas. E se eu for clicando aqui e voltando, ele vai meio que voltando no tempo. O importante aqui, tá? Você sempre se atentar à quantidade de etapas. Porque, no meu caso aqui, eu tenho uma planilha com 5.000 linhas. Mas e se eu tivesse um arquivo CSV com 1 milhão de linhas, 5 milhões de linhas? Toda vez que eu fizer uma etapa, ele vai aplicar isso para todas as linhas. Mais uma consulta. Então, isso vai derrubar a performance do seu arquivo. Então, se atente, otimize sempre o máximo que você puder. Por exemplo, aqui eu tenho vários tipos alterados, tá? Tipo alterado. O correto é que deveria ter pelo menos 2, no máximo 3, tá? Personalizações, etc. Então aqui isso fica para uma segunda aula, mas sempre se atentem à quantidade de etapas que vocês estão fazendo no arquivo de vocês, beleza? Tá, como que eu saio do Power Query e jogo no Excel? Eu vou vir aqui na página inicial, fechar e carregar. Ele vai rodar aqui para mim. Cada uma das planilhas aqui é uma das consultas, ó. Se vocês clicarem aqui, você vai ver que ele vai modificando entre as linhas, beleza? E aí uma coisa muito legal, que é o mais legal do Power Query, na verdade, é a otimização. Vamos supor o seguinte, aqui eu estou conectando com o meu CSV lá, que eu mostrei para vocês, certo? O que eu vou fazer? Vou abrir o meu CSV aqui, ó, minha BD Vendas, e vou incluir algumas coisas. Vou vir aqui no final, ó, vou incluir 5.002, vamos repetir esse último aqui só para... SKU2, ID5. ID5. Então, eu incluí uma linha nova aqui, tá bom? Vou fechar. Vou salvar, né? Poxa, Rafa, tem que abrir o Power Query e fazer tudo de novo que eu fiz aqui só porque eu incluí lá aquela linha? Não. Essa é a beleza do Power Query. Ele está conectado automaticamente naquela base. Então, toda vez que eu alterar a base, eu consigo alterar aqui automaticamente. Eu só preciso vir aqui, clicar com o botão direito em atualizar. Ele já incluiu essa nova linha aqui para mim, com todas as informações que eu incluí, inclusive as colunas novas aqui, né? Que eu já fui fazer. Show, né? Gente, ganha muito tempo. Inclusive, é a base primária para fazer uma ETL, que é o Extract, Transform e o Load. No caso aqui, esse aqui é o Transform e o Load. E é a base ali para a gente mexer com o Power BI, tá? Então, espero que vocês tenham gostado.
Power Query é uma ferramenta excelente, vai trazer muita produtividade para vocês e eu espero que vocês usem. Show? E aí, gostaram do conteúdo? Excelente, né? O Power Query ajuda demais na produtividade ali e hoje um especialista que mexe com Excel, que mexe com Power BI, precisa saber o Power Query. Se você gostou do conteúdo, deixa o like no vídeo, compartilha esse vídeo com seus amigos que usam o Excel e comenta aqui se você já conhecia. Se não conhecia, comenta também. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Valeu!